chamado de comunista hoje? No Brasil, atualmente, defender direitos básicos é sinônimo de comunismo, o que é até verdade. Mas será que é somente isso mesmo? Defender direitos trabalhistas, Bolsa Família, a educação é comunismo? Sem contar que, para a maioria das pessoas, os termos comunismo e socialismo significam a mesma coisa. No vídeo de hoje, vamos entender melhor o que são esses conceitos. Bora começar! Olá, eu sou a Débora Irineu e esse é mais um vídeo do canal Escola de Socialismo. Então já curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e amigas, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no quadro Marxismo Vivo. E agora você também pode receber os nossos conteúdos pelo WhatsApp, é só clicar no link na descrição do vídeo. Bom, a ideia é conversarmos sobre as diferenças entre socialismo e comunismo. Mas para isso é preciso ter noção do capitalismo, isto é, um sistema econômico, social e político baseado na propriedade privada dos meios de produção. Hoje em dia, tem muita gente que acha que capitalismo e comércio são as mesmas coisas. O capitalismo sempre existiu, mas isso não é verdade. O capitalismo existe a partir do momento em que a força de trabalho não tem acesso aos meios de produção e essa força é mercantilizada. O trabalhador, o seu João, a dona Maria, são destituídos dos meios de produção. Só tem a sua força de trabalho para vender e faz em troca de um salário. Vai se formando uma sociedade dividida em classes sociais, de acordo com o local que você ocupa nesse processo produtivo. E será necessário um conjunto de instituições, uma superestrutura que garanta a manutenção e reprodução dessa sociedade. Diante dessa realidade, as noções de socialismo e comunismo estão associadas à elaboração de uma sociedade mais igualitária. Mas está muito enganado quem pensa que a ideia de uma sociedade igualitária surgiu em 1848 com a publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels. É possível encontrar essas ideias desde a Antiguidade Clássica. O filósofo grego Platão, em A República, formulou um modelo de sociedade ideal que se baseava na abolição da propriedade privada e da família. Platão argumentava que a propriedade e a família devem ser compartilhadas entre os membros da cidade. Ele acreditava que a posse privada cria divisões e desigualdades e defende a ideia de que todos os cidadãos devem ter os mesmos direitos e responsabilidades. Isso também visa evitar o apego excessivo aos bens materiais e a influência da hereditariedade na estrutura social. Porém, essa formulação estava associada a uma certa aristocracia, não estava tudo perfeito. Com o tempo, essas ideias foram reformuladas. Entre os séculos XII e XV, por exemplo, grupos dissidentes da Igreja Católica pregavam o repúdio a bens materiais e à propriedade privada, vislumbrando a constituição de uma vida comunitária. Já no século XIX, em decorrência do capitalismo industrial, as coisas ficaram diferentes. O intenso processo de industrialização e, consequentemente, de urbanização na Europa evidenciou as desigualdades latentes desse sistema. Ficou nítido o papel do Estado na manutenção dessa sociedade dividida em classes. A miséria, pobreza, péssimas condições de trabalho, exploração da mão de obra infantil e demais perversidades do capitalismo ficaram escancaradas. A condição da classe trabalhadora nessa época foi muito bem relatada por Engels, inclusive, vale a leitura. Enfim, o capitalismo industrial transformou o contexto social e econômico dos países europeus e é nesse momento que muitos intelectuais se desafiaram a pensar em alternativas a esse sistema vigente. E é nesse contexto que Marx e Engels desenvolvem a noção que compreendemos hoje sobre o comunismo. Olha só, vale salientar que o objeto de estudo deles não era o comunismo. Marx se dedicou a entender profundamente o modo de produção capitalista. A sua principal obra é O Capital, e não o Manifesto Comunista. Bom, no comunismo, os meios de produção são de propriedade coletiva e os bens produzidos são distribuídos de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Não há diferença de classe social, pois a propriedade privada foi abolida. O Estado também desaparece, pois não há mais a necessidade de um órgão centralizado de poder. O comunismo preza pela autogestão, em que as decisões são tomadas de forma coletiva e descentralizada. No comunismo ocorre a superação total dos elementos do capitalismo. Quando a gente fala em abolição do Estado e autogestão, pode surgir uma confusão com outro pensamento político, o anarquismo, mas esse debate fica para um próximo vídeo. Aliás, façam sugestões no comentário de temas que vocês gostariam de ver aqui no quadro Marxismo Vivo.
De maneira objetiva, o comunismo é uma sociedade sem classes, sem propriedade privada dos meios de produção e não tem mais a necessidade do Estado. O comunismo busca a total igualdade, eliminando a exploração e a alienação. Segundo as formulações de Marx, o comunismo seria a etapa de desenvolvimento humano alcançada após o socialismo. Para uma perspectiva marxista, o ponto de partida é entender o socialismo como uma etapa de transição. Nós estamos no capitalismo, uma sociedade de classes e com o Estado burguês, e almejamos o comunismo, um sistema sem classes e sem Estado. Uma mudança desse tipo não ocorre de maneira abrupta, do dia para a noite. Dessa forma, a transição entre os dois é justamente o socialismo. E nessa transição, o Estado ainda permanece, assim como nas classes sociais. Porém, é uma sociedade bem diferente da capitalista. No socialismo, o Estado é responsável por controlar os principais setores econômicos, como a indústria, os serviços essenciais, visando garantir a igualdade e o bem-estar. O objetivo é reduzir as desigualdades e promover a justiça social. Além disso, no socialismo, os trabalhadores têm a maior participação nas decisões políticas e econômicas, por meio de organizações como sindicatos e conselhos populares. De acordo com o Programa Socialista do Partido Comunista do Brasil, o propósito primordial do socialismo é resolver a contradição essencial do capitalismo, produção cada vez mais social em conflito crescente com a forma de apropriação privada da renda e da riqueza. Como sociedade superior, o socialismo deve distribuir os bens e a riqueza conforme o resultado da quantidade e qualidade do trabalho realizado. É uma sociedade de alta produtividade social do trabalho, superior à do capitalismo. Não é uma exigência voluntarista, decorre do avanço da consciência social. É resultado objetivo do desenvolvimento científico e tecnológico, do salto das forças produtivas que o capitalismo é incapaz de colocar a serviço da humanidade. O capitalismo só coloca a serviço do lucro e da acumulação, né? Consiste na edificação de um poder de Estado dos trabalhadores e da predominância das formas de propriedade social dos meios de produção. Além disso, é um sistema comprometido com a solidariedade entre as nações, com a política de paz, de cooperação entre os Estados, opositor resoluto da agressão imperialista e defensor da amizade entre os trabalhadores e os povos do mundo. Em resumo, o Estado se mantém no controle da vida social. Contudo, diferentemente do capitalismo, o Estado seria conduzido pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, e a produção e a distribuição de bens seriam controladas pelo governo, que organizaria um sistema de igualdade e cooperação. Deu para entender a diferença? Bom, é importante ressaltarmos ainda que não existe um modelo único de socialismo. Não tem como projetar e idealizar uma sociedade socialista numa perspectiva materialista histórica, porque devemos nos pautar pela realidade concreta daquele país. Então, quando falam, vocês querem transformar o Brasil em Cuba, não tem muito sentido. Haja vista que cada país tem as suas singularidades, o seu processo de formação socioespacial e podem existir diversas formas de construir o socialismo. Sua conquista e construção podem adotar caminhos peculiares, sujeito em cada realidade às particularidades históricas, econômicas, sociais, culturais, étnicas de cada nação. E a correlação de forças no âmbito do sistema poder mundial também. O Brasil, por exemplo, deverá construir um socialismo renovado, com a feição brasileira. Como diz o hino da UJS, no socialismo eu acredito sim, e ele vai ter a nossa cara. A outra coisa que eu queria apontar é desenvolvida por Lukács, que é a noção de socialismo panaceia. O socialismo não promete o paraíso na Terra. Quem afirma o contrário revela não conhecer o mínimo necessário para fazer qualquer juízo que seja sobre a tradição iniciada por Karl Marx. Não podemos afirmar que a partir da tomada de poder pela classe trabalhadora num dia, no outro estará tudo resolvido. Existem limitações. É preciso compreender o socialismo como um processo, um movimento que compreende avanços e também retrocessos. E até mesmo do comunismo. É preciso desmistificar a ideia de um igualitarismo. Em crítica ao programa de Gotha, é dito que não se pode entender o projeto comunista como igualitarismo rude, em que uma pessoa nos Alpes suíços, por exemplo, tem as mesmas condições de vida de uma pessoa em Paris. Elas não terão acesso aos mesmos serviços e produtos. É uma desigualdade, mas não é uma desigualdade de classe.
Deu para perceber que não é simples entender esses conceitos, né? Então vou sugerir algumas leituras que podem ajudar na compreensão do que é socialismo e comunismo. A primeira sugestão é óbvia e imprescindível, que é o Manifesto do Partido Comunista, de 1848, de Marx e Engels. O livro de Engels, Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, também é interessante. Estado e Revolução, de Lenin. E vou sugerir também um livro que não está no âmbito do socialismo científico, mas é uma leitura interessante. Trata-se do livro A Utopia, de Thomas More. Na obra, em estilo irônico e narrada pelo personagem Rafael, o autor demonstra como seria aplicável uma sociedade sem propriedade privada, sem intolerância religiosa, na qual a razão é o critério para estabelecer condutas sociais e não o autoritarismo do rei ou da igreja. E eu acho isso interessante porque mostra que devemos pensar, estudar, elaborar um outro modelo de sociedade. O capitalismo não é eterno e, como a frase que viralizou nas redes sociais, o capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades onde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. É isso que combatemos. Por fim, como pontuou o grande comunista João Amazonas, o socialismo, como corrente do pensamento avançado, projeta-se sobre o novo século como alternativa inevitável ao capitalismo decadente. É a grande bandeira da renovação social. Então se organize, faça parte de partidos, sindicatos, coletivos e ajude a construir uma alternativa a esse capitalismo decadente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Até a próxima. Beijos!